E o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na UTI do Hospital DF-Star em Brasília. Segundo o boletim divulgado hoje, foram realizadas tomografias de tórax e abdômen. A necessidade de novos procedimentos médicos foi descartada. Ele continua sob monitoramento médico para controle dos sinais vitais e alterações laboratoriais. Além disso, o ex-presidente segue em jejum oral com pausa temporária na nutrição parenteral. Apesar de seu estado ser considerado estável, não há previsão de alta da unidade de tratamento intensivo. E ministros do Supremo afirmam que as ações de Bolsonaro justificaram a intimação do ex-presidente durante a sua internação na UTI. Segundo o Globo, 4 magistrados afirmam que a situação não foi ideal, mas que a realização de uma live na terça-feira tornou essa situação possível para Bolsonaro. Já o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal abrirá procedimento de investigação contra o Hospital DF-Star de Brasília, onde Jair Bolsonaro está internado, por permitir acesso de pessoas à UTI. O Conselho Federal de Medicina também se manifestou contrário ao acesso de pessoas a UTIs. Em nota, o CFM afirma que a visita a esses espaços é regulada por normas técnicas e deve ser limitado com o uso de equipamentos de proteção e autorização prévia de médicos. Alexandre, a gente está acompanhando algumas imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda internado no DF-Star em Brasília, agora o filho Carlos Bolsonaro, que também acompanha a recuperação aí do pai. O ex-presidente tem feito questão de compartilhar esse pós-operatório com todos os seus seguidores nas redes sociais. Bolsonaro, então, segue internado sem previsão de alta e houve nesta semana um episódio, Alexandre, que inclusive repercutiu internacionalmente, que foi a intimação de Jair Bolsonaro por uma oficial de justiça, inclusive dentro da unidade de terapia intensiva no hospital em Brasília. Foi uma péssima repercussão aqui na Europa, né? As pessoas me perguntam como é que pode, como é que o oficial de justiça entra numa UTI, né? E tem gente furiosa com o hospital também, como é que o hospital deixou entrar, né? E os juízes do Supremo justificando isso. Ah, não, porque ele gravou. Não, ele gravou, ele pode falar. Ele fala. Ele continua falando. Ele está com sonda nasogástrica, ele não está usando a boca para se alimentar. Isso não pode, mas para falar pode, né? Teve que assinar aí a intimação, né? Eu fico me perguntando, o Supremo que transferiu para prefeitos poderes que ele não tem, de cláusulas pétreas, como direito de reunião, direito de ir e vir, né? Durante a pandemia, o que faria se fosse na pandemia alguém entrasse numa UTI com alguém com Covid lá dentro? Ele está em estado grave, né? A presença da oficial de justiça elevou a pressão dele, foi a 17. O enfermeiro, inclusive, quis avisá-lo, porque estava acompanhando, ele se irritou com o enfermeiro. Ele tem sinais preocupantes do exame de sangue em relação aos números hepáticos do fígado, né, como consequência da cirurgia. É uma cirurgia muito delicada e não é a primeira. Então muita coisa já se mexeu muito no abdômen dele. Isso provoca as tais aderências que dificultam o trânsito intestinal. Nunca se viu uma coisa dessas. Não havia prescrição se não fizesse isso. Está escrito, é o artigo 244. Eu inicialmente pensei que fosse no Código de Processo Penal, eu encontrei isso no Código de Processo Civil, artigo 244, que fica vedado intimar alguém, a menos que prejudique o processo, em doença grave. Isso aí é mais do que doença grave. É um isolamento numa UTI. Eu vi a pergunta aí, como será que está essa máscara dela, a caneta, o papel? Estava tudo isento, tinha passado lá por uma autoclave ou alguma coisa parecida para matar todos os germes.
UTI é grave, é sensível. Está aí a reação do Conselho Federal de Medicina, né? A OAB também estranhou. A OAB parece que está começando a se virar na cama depois de um sono profundo. A hora que acordar já pode ser tarde, porque pobre Supremo, que já se fez com ele, com reflexo na justiça, e eu converso com advogados, eles me dizem que parece que se derrama sobre a primeira instância, juízes estão se sentindo empoderados, aqueles que, como lembra Fux, nunca tiveram um voto, não receberam uma procuração da fonte do poder para exercer o poder. Receberam, sim, um ônus, uma incumbência técnica de julgar os outros. E por isso teria que ser imparcial. Eu não sei por que essa estátua da justiça, que teve que perder o Mané, só tem a espada e não tem a balança. Eu acho que é do Bruno Giorgio, o estilo, pelo menos, é do Bruno Giorgio. Só tem a espada. Será que a realidade está imitando a arte, aquela escultura? São tantas coisas que hoje o Franz Kafka ficaria ruborizado se recebesse isso como material para escrever uma ficção.